Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Antes do secretário fazer a leitura do expediente do dia, eu consulto o plenário para a inclusão na pauta a leitura dos projetos do Poder Executivo, projeto de lei número 29 de 2012, 30 de 2012, que se trata de abertura de crédito adicional, e o projeto de lei 31 de 2012, Poder Executivo, do orçamento para 2013. Está incluso para a leitura dos projetos. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 45, 2012, de autoria dos vereadores Agenor Luiz de Souza, Dr. Antônio Miguel, Eva Maria de Oliveira Campos, Lucas Francisco Sebastião, Newton Carlos Aliberti e Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe onde estão guardados ou onde está sendo utilizados os equipamentos retirados da fonte luminosa da Praça Tiradentes. Requerimento número 46, 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do processo de licitação para a contratação de empresa para a realização das obras da Praça Tiradentes, bem como envie o memorial descritivo da obra da quadra de Juquiratiba. Requerimento número 47, 2012, de autoria dos vereadores Agenor Luiz de Souza, Dr. Antônio Miguel, Eva Maria Oliveira Campos, Lucas Francisco Sebastião, Newton Carlos Aliberti e Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe onde se encontra a máquina Patrol que foi reformada no início dessa administração. Projeto de lei número 29 de 2012. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de lei número 30 de 2012 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação junto ao programa vigente no município. Projeto de lei do Poder número 31 de 2012, Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2013. Moção de pesar número 57 de 2012, a família da senhora Regiane Aparecida Ribeiro Gomes, de autoria do vereador Emerson José Fessina e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 58 de 2012, a família do senhor Raimundo Parisi, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo e subscrita pelos demais vereadores.
Indicação número 52, 2012, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal a colocação do redutor de velocidade de lombada na Avenida João Pástina, na altura do número 1690. Indicação número 53, 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que atenda a recomendações feitas pelo Ministério Público, exaradas no ofício número 437, 2012, o qual segue em anexo. Indicação número 54, 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que solicite reforço das polícias civil e militar e disponibilize os agentes de trânsito e os guardas municipais para o dia 7 de outubro, onde ocorrerá o pleito eleitoral. Vai ler o relatório já também? Comissão de Assuntos Relevantes ao presidente da Câmara Municipal. O relatório final da comissão, referência à Comissão de Assuntos Relevantes instituída pela Resolução número 45/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a presente comissão foi designada pelo ato em epígrafe para proceder à análise e parecer referente ao impacto causado no município de Conchas com a instalação de 2 praças de pedágios na rodovia Marechal Rondon, a qual foi destinada ao período de 60 dias para a conclusão dos trabalhos e tendo como presidente o vereador Omar Miranda Silva e como membros os vereadores Agenor Luiz de Souza, doutor Anselmo Eduardo Martellini e Divaldo Benedito de Toledo. Foram juntados nos autos todos os ofícios enviados a empresas de nossa cidade, o qual solicitou o impacto causado pelo pedágio, inclusive respostas das empresas. O impacto causado para o município foi desastroso, pois alterou o progresso e a arrecadação de nossa cidade, deixando ainda muitos moradores desempregados, causando prejuízos ao comércio e empresas, aos quais tiveram que efetuar um ajuste em seus investimentos. A arrecadação do ICMS da Prefeitura Municipal caiu de 0,033 para 0,026, dando um prejuízo em média de 1 milhão, impossibilitando a mesma de investir mais no município com seus recursos próprios. Nas cerâmicas, atualmente são as únicas opções de empregos de nossa cidade. Tiveram as seguintes alterações: o aumento no valor do transporte da matéria-prima, barro, pois a mesma é adquirida fora do município de Conchas. Dificuldade nas vendas, pois vários compradores preferem comprar em Laranjal Paulista para fugir do pedágio. Alto custo no frete do transporte de lenha. Nas escolas particulares, aumentaram os custos com os professores, pois cobram da empresa o vale do pedágio. Sem contar que o produto de Conchas ficou mais caro e se tornou menos procurado pelas cidades vizinhas, o que causou a redução na produção, gerando assim mais empregos, pois as empresas tiveram que diminuir o número de empregados. O comércio, em geral, perdeu clientes das cidades vizinhas, tendo o aumento do valor dos produtos, que causou sérios prejuízos, inclusive muitos deles fecharam as portas. Enfim, a cidade de Conchas ficou ilhada pelas 2 praças de pedágio, localizadas na Marechal Rondon, gerando-nos a menos arrecadação, aumentando o desemprego, criando dificuldades para atrair novas empresas e novos investidores. Resumindo, Conchas virou a cidade dormitório, pois muitos migraram para as cidades vizinhas para reduzir o prejuízo causado a todos os segmentos. Dessa forma, solicito à mesa
da Câmara Municipal oficie o Governo do Estado de São Paulo requerendo a implantação do sistema de pedágio ponto a ponto, o qual é cobrado por quilômetro rodado. Essa iniciativa iria amenizar os prejuízos e transtornos causados à nossa cidade. É o nosso parecer. Conste aos 18 de setembro de 2012, Omar Miranda Silva, presidente, Agenor Luiz de Souza, membro, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, Edivaldo Benedito de Toledo, membros. Eu gostaria de parabenizar a Comissão de Assuntos Relevantes pelos trabalhos realizados e juntando todos esses documentos que aqui se encontram, também com o abaixo-assinado de todos os cidadãos conscientes, encaminharemos ao governador para que possível providências sejam tomadas. Passamos agora ao grande expediente do dia. Eu convido o vereador Anselmo para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de parabenizar o pessoal do Projeto Guri, porque levou o nome de Conchas, divulgando o Projeto Guri à nossa cidade, na cidade de Itapetininga, sendo que a TV da TV Globo transmitiu e nós pudemos ver os jovens, as crianças do Projeto Guri, tocando instrumentos, se apresentando naquele encontro, com a coordenação da professora Valquíria, da coordenadora Valquíria Lupe, e demais professoras, a professora Flávia e demais professores. Então, ficam de parabéns pelo esforço que fazem em manter essas crianças ocupadas, aprendendo música, adquirindo cultura nas horas de folga das aulas. Também eu gostaria de comentar hoje um assunto que surgiu aqui na nossa cidade esta semana, a respeito do fechamento dos supermercados aos domingos. Se tornou tradição no nosso município os supermercados abrirem aos domingos até pelo menos o meio-dia. E a gente soube que numa reunião recente, todos os proprietários, pelo menos, parece somente que aquele do Milanês, do falecido Jair Milanês, a mulher dele parece que não concordou, mas os demais todos parece que aceitaram e fechar as portas do supermercado aos domingos. Eu acho que precisaria ver o porquê desse motivo, que vai causar, no meu entender, um certo transtorno àquelas pessoas que se acostumaram a fazer suas compras no domingo de manhã, aquelas pessoas que chegam na cidade nos finais de semana, né, e aquelas pessoas que trabalham a semana inteira e deixavam para fazer as compras aos domingos. Então é preciso que a gente se intere melhor dos motivos desse fechamento e tente ver se realmente essa é a melhor solução para a nossa cidade. Porque à primeira vista as reclamações são imensas a respeito desses mercados. Nós temos grandes mercados, mercado do Dirley Reis, mercado do Gustavo, do João Paulo, da Maria Helena, do Milanês lá em cima. Então, será uma pena se realmente se mantiver fechado, mas vamos procurar saber o real motivo para ver se não há uma forma de reverter essa situação na nossa já fatigada economia consciência. Também gostaria de falar, aquelas pessoas que têm me acompanhado nesta casa já de há algum tempo, eu tenho mostrado a minha preocupação com referência a esse pessoal que trabalha na saúde do nosso município.
por várias vezes, desde a época de sim trazer as OS para administrar a saúde, eu já mostrava preocupação com referência aos funcionários. Por quê? Porque eles, não sendo funcionários públicos, ficam contratados pelas empresas e com a estabilidade bastante diferente de quem é funcionário público. A qualquer momento podendo ser demitido, né, e sujeito ao que já ocorreu, que é uma das instituições foi embora, teve que fazer toda a rescisão do contrato e depois uma outra contratou, poderia ter contratado quem quisesse, e eles ficam nessa estabilidade. E a sugestão que eu já transmiti aqui, inclusive contei até com o apoio do Dr. Antônio, que o município abra concurso público e abrace os funcionários na categoria do funcionalismo público. Por quê? Porque assim, seja quem for o administrador de OAS ou não OAS, esses funcionários estão garantidos. Mas, até hoje, né, ainda por motivos financeiros, não se tomou essa medida. Só que agora nós vamos ser obrigados. Eu estou aqui com uma decisão recentíssima do STF, Supremo Tribunal Federal, que ele decidiu que o município não pode ter terceirizados na saúde. E foi bem claro, o ministro César Peruso, antes dele se aposentar, ele disse o seguinte: os cargos inerentes aos serviços de saúde prestados dentro de órgãos públicos, por ter a característica de permanência e de caráter previsível, devem ser atribuídos a servidores admitidos por concurso público. Então, senhores, nós vamos ter que fazer isso, não é mais uma opção. Vai ser dado um prazo, é claro, não vai ser às pressas, mas provavelmente, no próximo ano, a administração que estiver aqui vai ter que acertar a situação desses funcionários do hospital, da saúde em geral. Não poderão ser contratados como ocorre hoje. Inclusive os médicos terão que ser concursados. É decisão do STF. E nós vamos ter que começar a partir de agora. Eu até já estou fazendo um apelo à senhora prefeita, que ela já comece planejando de que forma vai se fazer essa modificação, que vai ser obrigatória. Isso, no meu ponto de vista, é ótimo. Assim, o que a gente sempre pensou, dar segurança a esses funcionários, vai ser obrigado a fazer. Não vai depender entre quem entrar de prefeito, fique a prefeita ou entre outro prefeito. Ele já tem que começar, ainda este ano, a planejar a nossa saúde de maneira que não continue da forma que está. Agora, se já vai ter que passar tudo de volta para o município, eu creio que não haverá razão de pagar para uma OS administrar uma coisa nossa. Então volta aquela ideia nossa de que a nossa saúde seja administrada por nós mesmos. E o pronto-socorro também. Todo em geral. Todo o posto de saúde, tudo. Porque não vai ter vantagem. Para que tem que passar só para administrar? Fica aquela colocação que o doutor Antônio fez. Nós temos em Conchas pessoas capazes de fazer uma administração, de gerir a saúde pública. Basta não levar para o lado político. Procurar pessoas qualificadas para que façam isso. E nós temos muitos. Se for procurar para o lado político, não tem dado certo. Então vamos procurar para o lado profissional. Nós temos várias pessoas aqui que podem desempenhar as funções profissionalmente sem ligação política, sem partidarismo político, principalmente. E aí a saúde vai melhorar, porque propostas, o vereador Lucas já falou aqui, da CNBB, da campanha, mas eu creio que somente isso não basta. Só aumentar a arrecadação, se não se administrar bem o dinheiro público, não adianta nada. A saúde vai continuar da mesma forma. Eu acho que um grande avanço
realmente esse pensamento é o pensamento que eu sempre tive e que agora a Justiça vai fazer valer e vai impor em todos os municípios. Essa decisão foi para a cidade do Rio de Janeiro, mas vai ser estendida logo, logo para o Brasil inteiro. Pois não, senhor? Pois não. Vereador, eu gostaria da parte, obrigado pela parte. Primeiro, parabenizar por trazer essa decisão até essa tribuna, que eu acho que é de super importância, a questão do nosso hospital, a questão de a gente reassumir o que é nosso, porque quem cuida da casa da gente é a gente, quem tem conhecimento melhor é a gente. Agora, uma outra questão que o senhor falou sobre a questão dessa decisão, e que eu acho que Conchas tem que repensar após a eleição, que para que isso aconteça, que tenha aquele, como foi feito no governo Fernando Henrique e do Lula, a transição, que nós temos que pedir essa transição, para que isso possa ser feito. É isso. Perfeitamente, nobre vereador. Inclusive, já no comentário dessa matéria, já se fala de um prazo de 6 meses para que os municípios façam adequação assim que houver a decisão estendida para todos os municípios. Por isso que eu falo que isso aqui deve começar a vigorar mesmo a partir de meados do ano que vem. Então, a doutora Adriana começa o trabalho e, se ela continuar, ela mesma vai implantar. Se for um outro, ele que vai ficar encarregado. Vamos aguardar, mas o importante é que eu acho isso uma medida extremamente justa para todos os funcionários da saúde, e principalmente aqui em Conchas, que eles ficam em uma instabilidade muito grande. Só isso, senhor presidente. Convido o vereador Omar para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero começar essa noite agradecendo o empenho de um grande amigo, ex-companheiro de partido, o deputado Cauê Macris, o qual vem dando um apoio à nossa cidade muito grande nas decisões, marcou diversas reuniões na Artesp, na Casa Civil, onde esse vereador esteve presente. E hoje a gente tem um documento que eu recebi em São Paulo, 22 de agosto de 2012, aonde, desde o processo que se iniciou, no processo 148, através de um ofício desse vereador em 2009, aonde a gente queria saber de quem era a responsabilidade das vicinais, ocorreu um processo dentro da Artesp, que demorou quase 3 anos, e onde se determinou que a Artesp é responsável pelas vicinais de Conchas até o distrito de Catiba, de Conchas passando pelos Bino até Santana. Dentro do processo fica bem claro que não abrangiu o bairro de São João. Mas mesmo assim já é uma vitória grande, porque a gente sabe o quanto a rodovia do Tietê, ela recorreu dentro desse processo inúmeras vezes e ela teve que acatar a decisão final. E isso também foi um trabalho desse vereador, juntamente com o deputado Cauê Macris, que esteve à frente. Então eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao deputado Cauê Macris. Uma outra posição muito importante, o qual o deputado vem dando grande apoio para a gente, e eu já recebi um outro ofício também da Artesp, aonde Conchas recebe o parecer favorável, sim, para o sistema ponto a ponto, no futuro, que depende de um estudo e de um resultado. Mais uma vez, hoje, essa Casa de Lei mostrou que está trabalhando, a Comissão de Assuntos Relevantes, a qual eu presidi, ela entregou o relatório mostrando que Conchas realmente tem a necessidade do ponto a ponto. A alimentação ficou mais cara, aumentou o desemprego, diminuiu a capacidade de investimento da prefeitura, diminuiu a capacidade de crescimento da nossa cerâmica, diminuiu a capacidade do comércio, tudo bem documentado e justificado. Eu gostaria, senhor presidente, que a mesa, além de encaminhar ao senhor governador, certo, como manda o relatório, encaminhasse também à Artesp
e ao deputado Cauê Macris para que ele continue nessa luta, tendo em vista que ele é um dos relatores do projeto ponto a ponto por quilômetro rodado. Eu também, essa noite, eu gostaria de comentar um fato triste que está acontecendo, às vezes passa despercebido. Eu vi na matéria, veículos bloqueados em Concha podem ter a situação regularizada. Certo? Nós estamos com um delegado novo, o doutor Antenor, foi muito atencioso, eu estive lá junto com o doutor Anselmo, e ele atendeu muito bem o doutor Anselmo e a imprensa local. Só que nós temos aqui hoje em Concha mais de 240 carros bloqueados por quê? A pessoa pagou as taxas, fez tudo certinho, e lá na delegacia o processo sumiu. Não se encontra o processo. Agora, o delegado, a seccional, quer o quê? Que a população pague novamente para provar que o carro está em ordem. Se a delegacia perdeu o documento, que é o órgão do Estado, isso é responsabilidade do Estado e da delegacia. Cidadão, não pague, procure o Ministério Público e entre e peça, porque o Estado tem que guardar os documentos da gente, e não a gente guardar o documento. Se eles perderam vistoria, se eles perderam a questão de taxa, nós não somos responsáveis, nós temos que pagar 2 vezes, nosso dinheiro não dá em árvore. Cidadão consciente, procura o Ministério Público, que eu já procurei, e nós estamos encaminhando, vamos todo mundo entrar com um processo em conjunto e pedir indenização contra o Estado. Se o Estado não põe funcionário competente, não tem quem fiscalize, a pessoa que fiscaliza a delegacia não tem competência e deixa isso acontecer, porque eu, como vereador e como presidente, venho há 3 anos cobrando da seccional uma posição. Nós estamos sem delegado, aposentou o delegado na nossa cidade, a Ciretran virou um caos. A placa, exigia-se a placa. Pensa bem, troca-se a placa, não dá-se informação. A Ciretran está uma bagunça há 3 anos. Eu peço, delegado, o senhor não tem culpa, mas eu tenho requerimento nessa casa de ofício cobrando do diretor da DEINT e da Secretaria de Segurança Pública. Os vereadores dessa casa estiveram lá e eles informaram os demais vereadores que estava tudo em ordem. Nós estamos vendo a ordem, o povo tendo prejuízo. Eu não vou me calar. Isso é obrigação do Estado. O senhor Antenor, o senhor não tem culpa, mas o senhor que está aí, resolva o problema das pessoas. Aqueles que não foi esquentado, aqueles que estão legal, o Estado que arque com a responsabilidade, porque eu não vou deixar barato. Outra coisa que eu gostaria de falar essa noite, certo? Que eu fico contente por outra atuação que aconteceu. Esse vereador, depois de vários requerimentos, várias tentativas junto ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde, tentando resolver o problema da saúde do Distrito de Chiquiratiba, certo? Eu procurei o Ministério Público, aonde foi aberto um inquérito civil, número 14.0.242/2012. E qual foi as considerações do Ministério Público, tendo em vista que a prefeita devolveu o aparelho de eletro para o município e o computador para o Distrito de Chiquiratiba. Mas a consideração ficou bem clara. Recomendo ao Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes providências, com fruto no artigo 113, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual, número 743 de 1993, o artigo 94, a seguinte ato normativo, número 484. No prazo de 30 dias, médicos em tempo integral no posto de saúde do Distrito de Chiquiratiba. No prazo de 30 dias, profissional farmacêutico para atender diariamente a população do Distrito de Chiquiratiba, na farmácia popular local, a fim de disponibilizar o medicamento que necessita os pacientes. No prazo improrrogável de 30 dias, o transporte público gratuito aos idosos. E depois, por final, solicita a Vossa Excelência a divulgação adequada e imediata da presente recomendação, a fim de viabilizar as recomendações aos usuários, bem como a resposta por escrito no prazo de 30 dias. Então ficou bem claro que o Distrito de Chiquiratiba tem os direitos legais e que agora eu estou indicando à senhora prefeita, mandando uma cópia do relatório para ela, que se cumpra. Porque existe um concurso público para farmacêutico, certo? Eu não sei se já venceu ou não, certo? Existe, pelo que a gente tem o conhecimento, certo?
A farmacêutica hoje acumula 2 cargos, poderia estar acumulando o distrito de Curitiba também. O distrito de Curitiba tem 20 quilômetros de lá até aqui. Sempre existiu essa farmácia no distrito de Curitiba, certo? Tudo bem que não tem o farmacêutico, a população sempre foi atendida lá, e hoje nós estamos com dificuldades nesses atendimentos. E o idoso está tendo que pagar para vir até Conchas. E quando chega, encontra o médico no pronto-socorro, porque nós estamos tendo dificuldade até no pronto-socorro. A outra questão que eu fiz essa noite, certo? Eu fiz uma indicação aqui, certo? Onde eu indico o Poder Executivo que solicite reforço policial da Polícia Civil e da Polícia Militar, disponibilize agentes de trânsito e guardas municipais no dia 7 de outubro, aonde ocorrerá o pleito eleitoral. Eu não gostaria que as famílias conchenses que viessem votar assistissem a cena que aconteceu na eleição passada, aonde teve aquele grande tumulto em alguns colégios eleitorais, por disputa entre o 40 e o 45 naquele momento, aonde falaram que fraudaram a urna, bagunçaram e briga na frente do cartório eleitoral, e tendo em vista o episódio que aconteceu na praça, agora recentemente. Nós, políticos, temos que manter a integridade do cidadão conchense. Então eu gostaria que não ocorresse o que ocorreu na eleição passada, que foram parar na justiça, que houve fraude. Eu acho que é o seguinte, a urna eletrônica não tem fraude. Nós lembramos o que aconteceu, as brigas e o que ocorreu em frente ao cartório eleitoral. O povo não tem memória curta. Tinha famílias com crianças esperando o resultado, tumulto, briga e discussões. Quem perdeu a eleição, saca a viola e vai embora para casa. Respeite o ganhador, porque o ganhador, ele não é o prefeito e não é o vereador do partido. A partir daquele dia, ele é o prefeito ou a prefeita de uma cidade, ele é um vereador que vai representar todos os segmentos, aqueles que votaram neles, só para concluir, senhor presidente, e aqueles que não votaram neles. Eu não gostaria que te repetisse o episódio da eleição anterior. E deixo bem claro, só para me concluir, os 4 candidatos a prefeito que reúna com seus cabos eleitorais, e esses que criam a baderna e a bagunça, que ponha cada um no seu lugar. Porque nós temos famílias que vão ao pleito eleitoral. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido o vereador Antônio para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, faz tempo que vocês não me veem aqui. Eu queria, inicialmente, me solidarizar com o doutor Anselmo em relação ao nosso hospital. Eu acho que agora, com a decisão do Supremo Tribunal, nenhum prefeito pode ter medo da lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que é isso que vai acontecer e tem que acontecer. Essa gente tem que ter proteção. Senão, há uma insegurança total. Eu acho que a saúde é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito séria. Então, eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal veio a calhar. E eu quero parabenizá-lo por ter levantado esse problema e já deixar preparado para o próximo prefeito, evidentemente, tomar as devidas providências e abrir seu concurso, mas abrir o concurso, mas dar o concurso para aquela gente que está lá há 2, 3, 4 anos sofrendo, certo? Um bônus na hora do concurso. Porque senão não vai adiantar nada. Então nós temos que proteger aquela gente que está lá há muitos anos trabalhando inseguramente, certo? Recebendo um bônus na hora do concurso público. Eu acho que tem que ser por aí. Senhor presidente, senhores vereadores, faz tempo que eu não venho aqui, eu quero
como observador político, e eu não sou candidato a nada, se porventura eu fizer alguma manifestação política em nome de algum candidato, gostaria que o presidente me chamasse a atenção e pudesse até caçar minha palavra. Eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar os 4 candidatos a prefeito da cidade de Concha. Até a presente data, eu acho que o pleito ou a disputa eleitoral vem ocorrendo de uma maneira até elegante, com alguns chutes de caráter pessoal, mas evidentemente sem maiores consequências. Eu acho que todos nós temos nossos erros, temos nossos defeitos. Os que já foram candidatos erraram, os que são candidatos erram, os vereadores erram, e quem que não erra? Né? Todos nós temos os nossos defeitos. Portanto, eu acho que o pleito de Conchas está ocorrendo de uma maneira muito satisfatória. Espero que depois da eleição, e no dia 7 à tarde, haja de fato uma confraternização e não ocorra aquilo que o vereador Omar passou aqui para nós no tumulto que ocorreu. Mas eu vejo muita promessa, muita promessa. Eu tenho dito nas manifestações que eu faço de caráter político, quando eu frequento alguma reunião, senhor presidente, eu gostaria que, se fosse possível, eu ultrapassasse, me desse os 5 minutos de líder da bancada. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Então, eu tenho, evidentemente, dito o seguinte: quem não tem padrinho morre pagão. Eu acho que a cidade de Conchas precisa de padrinho. O candidato que se apresenta à cidade de Conchas como prefeito precisa ter o seu padrinho, precisa ter o seu homem em Brasília, precisa ter seu homem em São Paulo. Precisa ter seu deputado em Brasília e precisa ter seu deputado em São Paulo. Veja bem, nós temos candidatos de várias facções políticas. Nós temos candidatos do PT, nós temos candidatos do PSB, nós temos candidatos do PSDB, nós temos candidatos do PMDB. Praticamente os 4 partidos mais importantes do Brasil. Na eventualidade de ganhar o candidato do PT em Conchas, quem que é o padrinho do candidato do PT em Brasília, em São Paulo? A Dilma Rousseff conhece Conchas? O Lula, com o seu problema agora, em torno do mensalão, vai ter a preocupação de conhecer a cidade de Conchas e procurar resolver os problemas de Conchas que estão no programa do candidato do PT? Eu duvido. Eu duvido, porque a Dilma Rousseff não conhece a cidade de São Paulo. Eu acho que ela não vem aqui dançar no baile da terceira idade. Então, ficamos naquilo. Não temos padrinho, a cidade de Conchas morre. Nós precisamos ter padrinho. Que me desculpe, os 2 vereadores do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Se o candidato dele, do PSB, ganhar a eleição em Conchas, aonde que ele vai buscar o apoio político? Só se for em Recife, em Pernambuco. Que o líder que tem lá é o Eduardo Campos, que é o único líder do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Porque grandes líderes que vêm aqui em Conchas, que andam com essa gente aqui em Conchas, não tem ninguém.
E nós precisamos de padrinho. Quem não tem padrinho morre pagão. Portanto, eu acho que nós temos que refletir muito. Infelizmente, eu não estou criticando, eu tenho uma análise conjuntural da política de Conchas. Infelizmente, o doutor Anselmo vai me perdoar, mas a nossa prefeita, a doutora Adriana, não teve padrinho, ela teve um padrasto político. Um governo que entrega para a cidade de Conchas 2 pedágios, não é padrinho, é padrasto. Um governo de Estado, doutor Anselmo, me desculpe, que não entrega uma casa popular na cidade de Conchas, é um governo padrasto. Um governo do Estado que não entrega o fórum que está aí há quantos anos na promessa do fórum, é um governo padrasto. Ela não tem culpa. Bate lá, não acontece nada. Eu me sinto penalizado por ela, porque eu ajudei ela a ser eleita, acreditando que o governador ia dar um suporte para a nossa cidade, e a nossa cidade ia dar um arranque. Isso sem falar na saúde. O que o governador do estado ajudou a saúde de Conchas? Ambulância. Para que a gente faça ambulancioterapia para tirar os doentes de Conchas. Arrumou mais 1 ou 2 viagens de ônibus para Rubião. Está melhor a saúde de Conchas? E o pronto atendimento infantil, que Vossa Excelência, doutor Anselmo, nessa tribuna aqui, falou em alto e bom som que era isso que precisava ser feito, e infelizmente não foi feito. Não é culpa dela. Ela acreditou, como eu acreditei também quando eu fui prefeito, que eles iam me dar a estrada da Santana, a estrada de Juquiratiba. Eu vim aqui e prometi para o povo de Juquiratiba, prometi para o povo da Santana. Então, esse governo é padrasto, não foi um governo. Como vai acontecer, a mesma coisa vai acontecer aqui, se ganhar o PSB com o senhor Odirley Reis. A mesma coisa vai acontecer nessa cidade de Conchas, se ganhar aqui o senhor Paulo Nunes com o governo do PT. Então, mais 5 minutos, senhor. 5 minutos. Vocês vão dizer, você vai defender o seu candidato. Não, não vou defender o meu candidato. Nós temos padrinho. E Vossa Excelência, doutor Anselmo, sabe que nós temos padrinho. Vossa Excelência acompanhou a 2ª classe e participou da criação da 2ª classe na delegacia de Conchas. Vossa Excelência tinha um assistente, durante 2 anos Vossa Excelência teve assistente. Vossa Excelência sabe bem, e Vossa Excelência participou, que nós criamos a 2ª vara na comarca de Conchas. Essa 2ª vara e essa 2ª classe foi uma obra do deputado Michel Temer, que muitos aqui, os falsos políticos, os criptopolíticos de Conchas, tentam negar, tentam esconder o trabalho, cospem no prato que comem. Além disso, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos padrinho, nós construímos 250 casas populares, nós entregamos 200 lotes, nós temos padrinhos, trouxemos a Sabesp para Conchas, nós trouxemos vários benefícios para Conchas. Mesmo padrinho tinha Vadico. Vadico tinha o Maluf como seu padrinho. Foi a época áurea do Hospital Municipal de Conchas. O nosso raio-x era um raio-x pequeno, de 25 amperes. Vadico trouxe um de 500 amperes. Vadico modernizou,
com o trabalho do deputado Curiati, que era secretário da Saúde, todo o centro obstétrico da cidade de Conchas. Então precisa ter padrinho. Se nós não tivermos padrinho, nós vamos morrer pagão novamente. Então, caçou que o Michel Temer e o Arnaldo Jardim não fez nada por Conchas. Michel Temer, o doutor Anselmo, Agenor, vocês conheceram bem ele? Michel Temer arregaçava a manga, andava de tênis, descia a rua São Paulo, comia pastéis na pastelaria da Catarina. Quantas e quantas vezes ele fez? Ele não conhece Conchas? Como que não conhece? O deputado Arnaldo Jardim, a quem nós trabalhamos por várias legislaturas, descia a rua São Paulo no mesmo traje, comia pastéis do bar da Catarina e jogava bicho na alfaiataria do Eloy. Esse é consciência, viveu aqui. Só não deixamos ele jogar boche no bar do Rogério e nem ir no bar do Céu. Portanto, senhores, eu estou aqui nesse desabafo porque me passaram, eu não sou de ler essas Facebook, como é que chama mais o negócio? Sei lá. Então me passaram isso, da falta de agradecimento aos nossos deputados que muito fizeram por Conchas. Tentam criar na cabeça dos mais novos, que talvez não conheçam esses deputados, que eles nada fizeram para Conchas. Eu quero só dizer aqui mais uma vez, só para encerrar, senhor presidente, eu não estou pedindo voto para o meu candidato. Você sabe que o meu candidato é o Agenor. Certo? E os nossos padrinhos são eles. É Michel Temer e o deputado Arnaldo Jardim. Portanto, para encerrar, eu quero dizer que o PT não tem padrinho. O Odirley não tem padrinho. Espero que, se a prefeita ganhar, o padrinho deixe de ser padrasto. Nós, do PMDB, nós temos padrinho. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Passamos agora à ordem do dia, discussão e votação. Passamos à discussão dos requerimentos 45, 46 e 47 de 2012. Em discussão, o vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje o requerimento 46, aonde eu estou pedindo que o Poder Executivo envie cópia do processo de licitação para a contratação da empresa para a realização da obra Tiradentes, da Praça Tiradentes, e bem como o memorial descritivo, tanto da quadra como da obra da Praça Tiradentes, é o seguinte: faz-se necessário esse requerimento, pois é conhecimento de todos que eu fazia parte do governo. Eu nunca escondi isso, que eu fiquei 2 anos fazendo parte desse governo. E quando eu fiz parte, eu conheci um projeto diferente. Nós elaboramos um projeto diferente. Hoje, no site da prefeitura, tem um croquis. No Facebook tem outro croquis. E essa Casa de Leis tem outro croquis. Então, eu acho que nós precisamos, como vereador e fiscal do povo, ter acesso a toda a documentação e esclarecer qual o projeto real para a praça. Porque hoje nós ficamos sem dúvida. Eu entrei no site e peguei um croquis. Entrei no Facebook e vi outro. E o que nós temos dentro dessa casa é outro. A questão da quadra, quando foi nos informado, da quadra recreativa, seria como contrapartida a cobertura, a iluminação contrapartida da prefeitura e uma massa. Foi passado tinta souvenir e não cobriu nem as trincas da quadra. Continua áspera do mesmo jeito. Certo? Então eu quero ter documentos na mão para que eu não fale coisas erradas. Quero um documento oficial para que eu possa cobrar do setor competente o projeto real e o projeto devido. A quadra eu mesmo observei. Agora, se foi mudado o projeto ou não, como é
direito do Poder Executivo, junto com o Departamento de Obras, fazer as alterações que se achar necessário, tudo bem, mas eu preciso saber o que eu vou fiscalizar, o que eu vou cobrar. Hoje eu não tenho como fiscalizar e não tenho como cobrar sem ter os documentos em mão. Então faz-se necessária a aprovação de todos nesse requerimento. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Discussão, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar um pouco do requerimento 47, que é de minha autoria e de mais alguns vereadores, que nós estamos pedindo ao Poder Executivo que informe onde se encontra a máquina Patrol que foi reformada no início desta administração. Eu me recordo bem que a senhora prefeita comentou bastante, falou bastante que era um absurdo a administração passada, que na época era o senhor Zelão Pavan, ter deixado jogado no pátio do almoxarifado uma máquina, uma Patrol, que é tão necessária, né, para o nosso município. Então ela mandou reformar, mandou pintar, inclusive tem até foto dessa máquina, e comentou tanto que, né, ia ser de tão bom uso essa máquina, mas nós não vimos mais essa máquina. Eu gostaria de saber onde nós, que fizemos esse requerimento, onde se encontra essa máquina, essa Patrol, porque foi gasto um bom dinheiro com reforma, com pintura, e cadê essa máquina? Será que também foi para Ferro Velho? Então nós gostaríamos de saber, para a gente poder ir no local verificar se encontra lá mesmo. Se está em uso, que tem que estar pelo dinheiro que foi gasto, né, que é dinheiro público para a reforma dela, então nós esperamos que essa máquina esteja em uso. Nós gostaríamos de receber a resposta para nós podermos ir ao local verificar se essa máquina se encontra lá. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação os requerimentos 45, 46 e 47. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Requerimentos 45, 46 e 47 de 2012 aprovados por unanimidade. Passamos à discussão e votação das moções 57 e 58. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moções 57 e 58 de 2012, aprovado por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero começar falando aqui, eu acredito que os nobres vereadores também se lembram, que no início do ano, houve-se um curso de costura que se chama Polo Modas. Inclusive, na inauguração, esteve aqui a dona Lu Alckmin, né, primeira-dama do Estado. Vários vereadores estavam no local, eu também estava. E esse curso foi o seguinte: para as pessoas, né, as mulheres que estavam fazendo, era 6 meses para ser concluído esse curso. E daí foi, né, bem orientado, que ninguém poderia faltar, porque no término desse curso, a casa ganharia várias máquinas, né, porque elas estavam fazendo, e as pessoas, as mulheres que estavam fazendo esse curso, elas também, no término, iriam receber R$ 1.800 para a compra de 2 máquinas, para que elas pudessem, né, dar início naquilo que aprenderam. E hoje eu estou aqui em mãos com 2 senhoras que me procurou, estão indignadas, porque elas receberam simplesmente R$ 420. Elas querem saber onde está a diferença que dá aí, acho que de R$ 1.380. Elas foram até a assistência social, também me disseram que conversaram com o presidente do Fundo Social, alegando, né, que elas têm documento de que são R$ 1.800 que ela teria que receber, mas eles disseram que não, que é só esses 420. Então eu gostaria de saber onde está, né, o restante desse dinheiro aí que veio para essas pessoas, para que elas possam comprar essas máquinas. Que isso não pode estar acontecendo, gente. Deve ter alguma coisa errada, uma coisa oficial, que elas iriam receber R$ 1.800, agora receberam R$ 1.200.
Não é, eu estou aqui com 2, mas hoje à tarde várias também me ligaram pedindo que querem passar o documento para minhas mãos para a gente poder tomar providência. Então, eu espero que isso seja resolvido, porque é uma vergonha uma coisa dessa. Também quero falar um pouco também do descaso que há com o patrimônio público da nossa cidade. Pois na última quarta-feira, recebi um telefonema à noite de que o prédio da assistência social estava aberto, simplesmente a porta escancarada. Ali foi chamada a polícia, várias pessoas no local, e, o que a secretária disse, eu esqueci a porta aberta. Imagina, olha que absurdo que chega o interesse com o dinheiro público, com o patrimônio público da nossa cidade. Uma secretária chegar e falar que ela esqueceu a porta aberta, uma porta que dá bem na rua, na calçada. Quanta coisa tem ali que poderia ser furtado. Então, olha que absurdo, olha onde chegamos. Uma secretária não ter nem noção do que está fazendo, não ter responsabilidade e sair e deixar a porta aberta. Então, isso é um absurdo, gente. Eu até achei que a senhora prefeita iria tomar alguma providência em relação a isso, mas pelo que eu sei, nada aconteceu. É patrimônio público, deixa para lá, não tem problema. Infelizmente, é dessa forma que penso. Também tenho recebido várias reclamações sobre a falta de médico pediatra no hospital. Pais chegam ali com crianças passando mal, pedem, passam no clínico geral e nada do pediatra. Tanto se prometeu e nada do pediatra. Também a falta de médico no posto de saúde da Coab 3. O médico foi embora e cadê? Os pacientes ali estão sem poder consultar porque não tem médico. Um absurdo que na praça, nós temos 2 áreas no posto de saúde da praça, tem 2 áreas. E ali só tem o doutor Herói e 3 vezes por semana que uma médica também atende. Então, olha o caos que está chegando, a saúde em nossa cidade, como já foi comentado hoje aqui. Então, é um verdadeiro absurdo, porque isso é direito da população, de ter um médico, mas nem isso está tendo. A pessoa vai até o hospital, encaminha-se para fazer acompanhamento no posto de saúde. E cadê médico do posto de saúde que não existe? Então, eu acho que isso tem que rever a situação, colocar o médico, porque é direito de todo cidadão. Então, eu espero, senhora prefeita, que a senhora faça aí o possível, que é de sua obrigação, e é direito da população. Que a senhora faça cumprir o que a senhora disse. Coloque os médicos, não deixe faltar médico no posto de saúde, e que, por favor, também, que coloque um pediatra, como a senhora sempre falou que iria colocar, e até hoje é nada. Então, e sem falar das demais coisas, demais reclamações que nós estamos andando e a gente vem recebendo da população. No descaso, nós deparamos ali com vários lixo, entulho, mato, buracos em calçada do centro. Então, é um verdadeiro absurdo. Eu espero que a senhora possa tomar providência, senhora prefeita. Vereador. Pois não, obrigado, senhor presidente. Era só isso. Em explicação pessoal, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atenciosamente o pronunciamento do Dr. Antônio na tribuna e posso dizer que eu concordo com a quase totalidade daquilo que ele falou. Entretanto, eu devo discordar quando ele se refere à falta de atenção do governo do PSDB para a nossa cidade. Quem acompanha essas sessões, e os nobres vereadores sabem disso, desde o começo da nossa legislatura, eu tenho falado, registrado, o trabalho dos vereadores em busca de recursos, e falei por mais de uma vez que nunca, eu já sou vereador há 4 legislaturas, nunca, contando a anterior até uma a mais, 5, nunca na história de Conchas, vamos dizer assim, parafraseando o nosso presidente, ex-presidente Lula, os vereadores conseguiram trazer tanto recurso para a nossa cidade. E todos aqui são testemunhas porque eles se pronunciaram a respeito disso. E vamos dizer que se não veio
tudo do governo do Estado, a grande maioria desses recursos nos foi repassado pelo governador Alckmin. Então, ele não tem sido padrasto com a gente, ele tem sido um verdadeiro pai realmente. E outra, nós não podemos negar que a nossa prefeita Adriana, com todas as dificuldades inerentes ao cargo, ao trabalho, à situação econômica, ela fez um trabalho bom como administradora da cidade. Até porque, com os recursos que nós, vereadores, fomos buscar também. Se nós começarmos a ouvir um por um, não tem acho que todos aqui, sem exceção, vão citar alguns recursos que trouxeram e que foram usados em alguma parte do nosso município. Portanto, eu quero registrar aqui, como representante único do PSDB nesta casa, eu até agradeço ao governador Alckmin pelo que ele trouxe para a nossa cidade em matéria de recursos através da prefeita e através dos nossos vereadores. Lamentar o pedágio, eu lamento, como todos aqui, como foi colocado no relatório, mas não foi para Conchas. Os pedágios estão sendo instalados no Estado e no Brasil inteiro. É uma situação que não seria melhor, mas a gente espera que com esse ponto a ponto que o governador Alckmin está implantando, já implantou em algumas estradas, e vai chegar brevemente para o nosso município, através de um trabalho dos vereadores, vai ser solucionado e vai melhorar na parte da economia do nosso município. Eu tenho muita confiança, eu já falei que eu me aposentei em Conchas, continuo aqui, pretendo continuar aqui, como político ou não, vou ficar por aqui, e eu gosto dessa cidade, e eu quero o melhor para essa cidade. Então, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo as críticas construtivas, mas principalmente vamos continuar buscando recursos para o nosso município. Só isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tentei ligar hoje para o seu Zé Maristella, mas não consegui falar com ele. No córrego da água da Onça, ficou uma tubulação guardada no mato lá por 4 anos e meio quase. Agora, nessa correria, fizeram um serviço tão mal feito, não socaram a terra, não colocaram pedregulho. A primeira chuva, que foi pouca, o pessoal de lá não pôde passar com o caminhão de ração e nem com os carros. Então eu peço encarecidamente para o seu Zé Maristella que refaça aquele serviço, porque a hora que começar as chuvas, lá não passa ninguém. Eu passei por lá, vi o serviço, ficou bom de colocar, mas mal feito no aterro, qualquer jeito, às pressas, correndo. Então, gente, quando fazer um serviço de última hora, ou faz bem feito ou não faz. Para quem ficou 4 anos, que fique mais 2. Porque aquele povo vai sofrer para tirar seus frangos daquela região. Então eu peço ao seu Zé Maristella, se ele estiver ouvindo, que a partir de amanhã comece a fazer um serviço de acordo naquele córrego. E também queria fazer um pedido para a reforma de um mataburro no bairro do Varzão. Tiveram que fechar o mataburro e passar pela porteira. Eu acho que isso aí é muito pouco para a prefeitura, uma reforma de um mataburro. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, essa noite eu fiz aqui uma indicação, mais uma vez,
pedindo redutor de velocidade. Dessa vez é quase no final da Avenida João Pastina, ou melhor, da Rua João Pastina, e faz necessário, porque ali o tráfego de veículo é bastante grande e os veículos passam numa velocidade muito alta, quase chegando no trevo, que dá acesso à saída para Botucatu. Então nós temos pedido de algumas pessoas que moram naquela localidade e que vêm pedir para o vereador, e é esse que é o trabalho da representatividade, como eu sempre falo aqui. Então, estou fazendo a minha parte, pedindo, e eu tenho certeza que o secretário vai dar atenção especial com relação a esse assunto, que é extremamente relevante, até porque se trata de segurança. Também só gostaria de deixar registrado, senhores vereadores, todos os companheiros, que as eleições estão chegando e acho que eu também posso vender meu peixe. Eu também tenho vários trabalhos, várias conquistas, muitas viagens para São Paulo, para Brasília, e talvez porque eu gosto de viajar, ou não, mas enfim, eu tenho todo um trabalho, graças a Deus. Lutei. Muitas das vezes que a gente busca alguns tipos de recurso, na maioria das vezes a gente volta realmente de cabeça baixa e não consegue até então. Mas de repente, uma hora ou outra, eles vão acabando desengavetando em alguns projetos e vai de repente liberando algumas coisas para a gente. Então eu gostaria só de deixar registrado que eu também tenho. Hoje, graças a Deus, eu faço minha campanha como vereador simples, mas eu faço uma campanha autêntica e sem medo, porque eu não falo nada além do que eu fiz. É só isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Lucas. Tá ligado? Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz já há algum bom tempo uma indicação pedindo à senhora prefeita que aumentasse a potência das luzes do coreto da nossa Praça Tiradentes, no qual a nossa banda Lira Antoniana se apresenta aos domingos, e até o presente momento os músicos da nossa banda Lira continuam sofrendo com a iluminação precária do coreto da Praça Tiradentes, e eu vejo que com a referida proposta de uma iluminação melhor, as pessoas que por ali passam se sentiriam mais seguras, talvez o uso de entorpecentes no local diminuiria, porque aonde há luz, as trevas não brilham. A luz prevalece sobre tudo e sobre todos. Então que a senhora prefeita e o setor competente se atentasse a esta indicação deste vereador, uma coisa tão simples que beneficiaria a toda a população. Não beneficiaria 1, 2 ou 3 pessoas, mas estaria beneficiando a todos. Então, fica aqui o meu pedido, tratando também em Praça Tiradentes. A nossa cidade já anda com tantos e tantos buracos, e eu não tenho visto a operação tapa-buracos por aí, que se faz necessária, mas eu gostaria de pedir que, se a mesma tivesse acontecendo, que desse uma passada ali pela Praça Tiradentes e pudesse tapar o fatídico buraco que foi causado pelo início das obras do banheiro, dos possíveis sanitários que sairão na Praça Tiradentes. Era um espaço que não tinha um buraco e infelizmente foi causado. Então, se a operação tapa-buracos estiver funcionando dentro do nosso município, que procure com urgência fazer a recuperação daquele buraco. Ficou muito danificado o asfalto, no qual a máquina iria dar início às obras, e até que se tenha um parecer verdadeiro, legítimo, a situação não pode ficar do jeito que está. Então, se o tapa-buracos estiver acontecendo dentro do nosso município, que se atente a mais esta localidade.
Eu gostaria também de parabenizar o Lions Club de Conchas. No último dia 7 de setembro, o Lions fez mais um aniversário de fundação, uma entidade digna, correta, que há mais de 50 anos vem favorecendo Conchas e a sua população, os necessitados. Que esta data se repita por muitos anos ao nosso Lions Club. Nós tivemos há algum tempo várias entidades da nossa cidade que se mobilizaram em uma noite em prol do nosso hospital, do nosso pronto-socorro. E foi concluída a reforma do mesmo, pelas fotos que eu estou vendo aqui no jornal, ficou muito bom. Isso demonstra que a população conchense preserva aquilo que tem, corre atrás para continuar tendo, dá a cara para bater, faz e acontece. Aí está a prova no nosso pronto-socorro. Todas as entidades, todas as pessoas que participaram deste evento estão de parabéns. Assim também como a empresária Débora Esbragia, que inaugurou na última semana o seu novo comércio em uma nova localidade, a SD Locadoras, está de parabéns. É assim que Conchas vai caminhando no futuro, para o futuro, rumo certo. Quem ama Conchas nunca desiste de lutar por ela. Sempre busca o melhor para se viver, porque aqui diz que quem bebe água de Conchas volta, mas os filhos que aqui permanecem dão a cara para bater por uma cidade digna, justa, onde todos possam viver bem. E que o bom Jesus, nosso glorioso padroeiro, continue apadrinhando a todo cidadão consciente. Seria isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, às vezes, aqui é um lugar muito sério, mas a gente escuta algumas coisas que dá vontade de rir. Quando o vereador Nilton contou das manilhas, faz 8 anos, vereador, essas manilhas, o presidente da casa lembra, faz 8 anos, ele era secretário quando foi levado para lá. Certo? Essas manilhas de 1 metro, certo? Que foi entrar para pôr naquela ponte lá. Certo? Já era para ter feito isso 8 anos, não. Vamos fazer assim, na véspera das eleições. Certo? Porque eu estava filmando quando o caminhão estava descarregando lá. Deve ter a filmagem aqui. Tem as datas, tem todas as manilhas aí. Então, só agora resolveu fazer. Esse serviço de última hora, gente, deve ser desespero político. Certo? Mas eu gosto que as pessoas peguem o serviço, merecem. Só que eu gostaria de lembrar todos os produtores rurais. Eles estão pagando o DIPAM e o ITR. São direitos deles. Não estão devendo obrigação nenhuma para nenhum vereador e nem para prefeito nenhum. Só está fazendo o que é o direito deles. A única coisa que o senhor falou, que faça bem feito. Eu gostaria aqui, esses dias eu ouvi falar que foi feito muito pelo esporte em Conchas. Eu gostaria se o campo do São José está pronto. Se o campo do distrito de Chicratiba está pronto, se o campo do Santo Antônio, que é a emenda do meu amigo Divaldo, se o vestiário está pronto, certo? Se as quadras da Coab, que o CDHU dá, foram cobertas. Eu gostaria de saber se a juventude de hoje tem esporte, ou se é só uma panelinha. Certo? Então eu acho que a gente divulgar uma coisa que não está sendo real, que não está sendo feita, certo? Ou pegar um embalo do trabalho de outras pessoas, porque eu vou defender o vereador Divaldo, porque eu estive no Santo Antônio, passou 10 pré-candidatos a vereador falando que conseguiu a emenda lá. Mentira! Quem conseguiu foi o vereador Divaldo. Certo? A mesma coisa a questão da escritura, apareceu 1000 pais da criança. A indicação da escritura foi desse vereador, o prefeito que alterou a lei foi o senhor José Oscar Pavan, e a Câmara criou um cargo aqui para que a prefeita nomeasse alguém para fazer a escritura e só for entregue 90. A pessoa que está entregando a escritura lá recebeu o salário. Certo? E ainda falta entregar 98, tem que terminar. Alguém tem que dar continuidade. As pessoas estão vindo na prefeitura e não acham
a quem responder. Então os moradores de Santo Antônio têm direito de se juntar e a prefeita tem que designar alguém que termine esse serviço. Outra coisa, eu gostaria de lembrar que os moradores de Santana estão preocupados com a construção da ponte de Santana. Eles estão achando que a estrutura não está de acordo com os pesos do caminhão que passa. Eles pediram uma avaliação. Então gostaria de lembrar o departamento de obras que fosse acompanhar a construção da ponte, o engenheiro fizesse uma avaliação lá, que os moradores do bairro de Santana estão preocupados. Outra coisa, eu queria saber o que aconteceu com o plano Reáguas na Estância Cristal. Por que está parado? Por que não deram continuidade, sendo que o recurso veio? Nós precisamos saber. O povo de lá gostaria de saber. A outra questão que eu queria deixar claro, que eu gostei do que o doutor Antônio falou, que quem tem padrinho não morre pagão. Realmente, às vezes as pessoas tiram um pouco de sarro. O vereador Omar puxa saco do Zinho Miranda, nesses termos usa. Sim, certo? Do doutor Antônio também. Se a gente lembrar a administração do doutor Antônio em Conchas, quantas casas populares foi construído, como era o serviço social, como o povo era atendido, certo? O que foi feito, o que eu posso lembrar e falar muito bem da administração Zinho Miranda, que nós tiramos a assistência social, que o povo ficava na calçada e criamos um espaço digno. Hoje não. Hoje a assistência social paga aluguel e o povo continua na calçada esperando para ser atendido. Saímos do aluguel, voltou para o aluguel. A gente olha, depois que Zinho Miranda e o Dr. Antônio saiu da administração, quantas casas populares foram feitas em Conchas? Será que ninguém mais precisa de casas populares? É uma pergunta que eu deixo no ar. A outra questão que muita gente fala, a maior parte das pavimentações na cidade foram feitas em que administração? Certo? A questão da saúde, todas tiveram dificuldades. A gente sabe que a saúde é o calo de Concha. Mas esse calo tem que ser cortado por quem ganhar eleições de uma forma. Tem um remédio para se cortar esse calo. O prefeito ou a prefeita que for eleito tem que cuidar do povo de Conchas. Parar de apadrinhar, só para me concluir, senhor presidente, parar de apadrinhar cidades vizinhas. Se atendeu o Nego de Pereiras, Porangaba, Bofete e Anhembi, emite nota, manda para o prefeito. O prefeito não pagou, manda no Ministério Público. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Janor. Senhor presidente e nobres colegas, o doutor Antônio lembrou aqui algumas coisas que realmente aconteceram na nossa cidade e que as pessoas fazem questão de tentar desvirtuar aquilo que foi feito. Mas quando ele chama o governador de padrasto, ele tem toda razão. Mas eu digo por quê. Em conversa com o prefeito de Pereiras, ele conseguiu, através do governo do estado, através da Casa Civil, uma patrol, uma retroescavadeira, um caminhão e um ônibus. Fora outras coisas que ele conseguiu. Ele me disse que ele conseguiu isso de graça, porque ele ficava batendo e pedindo para o governo do estado. E nós, para conseguir 2 caminhões, uma patrol e uma carregadeira, que é mais ou menos equivalente ao valor, nós tivemos que fazer um empréstimo no Banco do Brasil de 1.250.000. Esse dinheiro tem 6 meses de carência e 5 anos para pagar. O próximo prefeito de Conchas terá que pagar. Não sou contra a compra, porque eu sempre cobrei que fosse comprado esses caminhões e essas máquinas através do BNDES. Quando ele chama de padrasto, eu quero dizer realmente, porque Pereiras é uma cidade vizinha,
um prefeito do mesmo partido do governador conseguiu de graça. E nós precisamos comprar as mesmas coisas. Então, realmente, para Conchas, ele foi padrasto. Ele não fez o mesmo tratamento que ele fez com a nossa irmã vizinha cidade de Pereiras. Então, doutor Antônio, o senhor tem toda a razão quando chama que a nossa cidade teve um padrasto e não um governador que olhasse e fizesse o mesmo tratamento para 2 prefeitos vizinhos que trabalham em busca do mesmo objetivo. Eu quero também dizer que neste final de semana haverá festa na Capela de Santa Teresinha e que todos os conchenses estão convidados para participar daquela festa. É uma festa familiar, é uma festa, vamos dizer, para quem nasceu lá, é a festa da padroeira do bairro. Então todos estão convidados, inclusive os vereadores, para estarem presentes para prestigiar aquela festa. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu nunca menosprezei as emendas que os nobres vereadores conseguem em São Paulo, em Brasília. Ajudam bastante, mas obra de impacto na nossa cidade, nestes últimos 8 anos, não aconteceu nenhum. Obra de impacto que levanta o astral da população de Conchas, não aconteceu. Elogio a todos os vereadores que conseguiram emenda. Nós, do PMDB, temos 2 grandes emendas, que é um recurso do Ministério da Saúde para o nosso hospital e a cidade digital, que está andando. Não sei, mas está andando, o projeto está lá. Portanto, de maneira nenhuma, eu menosprezei o trabalho dos vereadores. Acho que vocês são os heróis, que todos vocês deviam voltar para a Câmara de Vereadores. Eu só queria ressaltar, quando eu falo que o governador foi para nós um padrasto, meu Deus do céu, são mais de 500 pessoas em Conchas que não têm casa popular. Será que isso não é uma caridade para ser feito para essa população? Se imagine 200 casas, 300 casas populares em Conchas. Quanto de trabalho dá para pedreiro, servente, marceneiro nesta cidade? Movimenta a cidade, movimenta o comércio. Parou tudo. Quando eu falo do fórum, esse decantado fórum está que nem a fábrica de chocolate de um ex-prefeito que ia dar 500 empregos para a população, que dê a fábrica de chocolate. Está do mesmo jeito o nosso fórum. Vocês lembram disso, da fábrica de chocolate? Não quero, senhor presidente, senhores vereadores, dizer, não estou falando mal da prefeita, eu ajudei ela a ser eleita, eu acreditei que o governador ia dar recurso para ela melhorar a saúde de Conchas, criar o pronto atendimento infantil. Eu tinha quase que certeza que isso, tanto que eu saí na rua com o folheto, o plano de governo dela pedindo, batendo na porta. Hoje o pessoal pergunta para mim, pai, e as casas populares? Eu me sinto constrangido, sinto triste, fico triste. E fico triste por ela, porque eu também aconteceu isso comigo. Porque
quando me prometeram a estrada de Juquiratiba, a estrada da Santana, o pessoal me cobrava, eu queria sumir. Eu queria sumir. E ninguém fazia. E como não fizeram? Então é horrível, eu sinto por ela, porque o mesmo que ela está passando, eu estou passando. Quando falei do candidato do PT, meu Deus do céu, a Dilma não conhece Conchas. O Mercadante não conhece Conchas. Eles estão lá brigando. Vai todo mundo preso, aquela gente. Mas se apertar o processo do mensalão, o prefeito do PT em Conchas vai ficar segurando. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Me desculpe eu falar isso aí, se tem algum simpatizante do PT, mas não é isso, nós precisamos de obra de impacto. A emenda é importante, mas nós precisamos de obra de impacto, nós precisamos de casas populares, que se construa alguma coisa grande na cidade. Não é isso que a cidade precisa. A cidade precisa de indústria. Agora, tenho nada com o senhor Dirley Reis, meu amigo, meu cliente. Ele vai lá em Pernambuco conversar com o governador Eduardo Campos para arrumar verba para Conchas. E o Eduardo Campos brigado com o PT. Meu Deus, a não ser que diz que ele tem um embaixador. Só para acabar, diz que tem um embaixador que vai de uma cidade vizinha, vai ser embaixador dele lá em Pernambuco. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu declaro esta sessão encerrada, marcando a próxima para o dia 1º de outubro, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso